Olá, sejam bem-vindos. Hoje apresentaremos o tema Empresa no Direito do Trabalho, uma atividade vinculada ao projeto de extensão Observatório da Pequena Empresa, coordenado pelo professor Dr. Saulo Bichara, com a minha apresentação, José Antônio Calegari, sou professor do Departamento de Direito de Macaé, da Universidade Federal Fluminense, com apoio de Júlia Patrocínio Trindade, nossa aluna do curso de Graduação em Direito de Macaé, todos integrados ao Departamento de Direito da Universidade Federal Fluminense. Iniciamos a nossa abordagem a partir da Constituição Federal. Devemos, com isso, observar a relação entre o direito empresarial e o direito do trabalho, ou entre a empresa e o trabalhador, a partir de valores e princípios fundamentais. Essa interpretação a partir da Constituição e conforme a Constituição, ela tem um escopo de concretizar e dar efetividade às normas constitucionais, adequando o sistema normativo infraconstitucional e constitucional. Essa abordagem que vamos apresentar tem a finalidade de apresentar alguns conceitos para o pequeno empresário e o microempresário, o pequeno empreendedor, para que ele tenha uma noção simples e objetiva da participação da empresa no direito do trabalho. Então, essa visão constitucional e essa visão concretizadora do direito constitucional visa atender alguns pressupostos, que é a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. A Constituição Federal estabelece uma série de direitos sociais dos trabalhadores, ancorados no princípio do não retrocesso social. No entanto, a proteção do trabalhador e a busca do pleno emprego atuam em sintonia com o direito de propriedade privada e a função social da empresa. Portanto, a proteção trabalhista interage direto ou indiretamente com o tratamento jurídico adequado ao setor produtivo, observando-se as peculiaridades estruturantes das empresas, tais como microempresas e empresas de pequeno, médio e de grande porte. Quando a Constituição Federal estabelece o tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte, visa ampliar o conceito de proteção jurídica, em face da importância desse setor como agente de promoção do emprego, da proteção social do trabalhador e até mesmo da elevação do PIB nacional. A Constituição Federal confere tratamento jurídico diferenciado para as microempresas e empresas de pequeno porte, tais como simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, ou pela eliminação ou redução destes encargos por meio de lei. Nesse sentido, a Constituição estimula a desoneração da folha de pagamento, fomentando a preservação da empresa e dos empregos, e, possivelmente, a ampliação do setor produtivo e de novos postos de trabalho. A efetivação dos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa reflete na promoção do pleno emprego e das condições de empregabilidade. Por conseguinte, podemos supor um duplo sistema de proteção social, do empregado hipossuficiente, do empregador hipossuficiente, no caso, o micro e pequeno empresário. Considerando a relação entre direito do trabalho e direito empresarial, vejamos alguns tópicos que interessam diretamente aos empregadores no âmbito do direito do trabalho. Iniciemos com o conceito de empregador, no artigo 2º da CLT. Para a CLT, a empresa
tem uma conotação diferente do que é tecnicamente no direito empresarial. A empresa como atividade organizada pelo empresário, aqui no conceito legal da CLT, a empresa é o empregador. O que a doutrina trabalhista diz, trata como despersonalização para fins trabalhistas. E o empregador, no caso especificamente a empresa, ela detém poderes de direção da atividade laboral do seu empregado. Ela admite, emite ordens, organiza a atividade do empregado. Esse é o chamado poder diretivo. A empresa ela pode ser, para fins trabalhistas, urbana ou rural. E no setor rural é aquela empresa que a sua atividade produtiva não altera a natureza da matéria-prima. Porque se houver uma alteração da natureza da matéria-prima, ela terá uma outra classificação jurídica para o direito do trabalho. Seria uma empresa urbana. Outro conceito importante é o do grupo econômico, também no artigo 2º da CLT. O que significa um grupo econômico? Quando empresas têm atuação conjunta com interesses integrados e efetiva comunhão de interesses. Então, como é que eu posso identificar o interesse integrado dessas empresas? Através do objeto social, da composição societária, da localização do estabelecimento, da rede operacional e logística entre elas, por exemplo. E nós podemos identificar, na literatura trabalhista e também no conceito legal de grupo econômico, alguns tipos de grupo econômico. Primeiro, grupo econômico por coordenação. É aquele em que as empresas são autônomas em sua atuação. Ou seja, há um vínculo operacional e de interesse entre elas, mas não há uma direção de uma sobre a outra. Já na subordinação, esse tipo de grupo atua uma empresa que controla as demais, a chamada empresa controladora ou empresa-mãe. E, conforme a localização e a atividade do grupo, ele pode ser urbano ou rural, né? Uma característica do grupo econômico urbano é que ele pode apresentar a solidariedade ativa e passiva. E no grupo econômico rural, nós encontraremos somente a solidariedade passiva. O que vem a ser isso? A solidariedade, no caso trabalhista, é uma consequência da existência do grupo econômico. Ela implica na responsabilidade solidária por obrigações trabalhistas. Quando nós falamos em solidariedade ativa, quer dizer que todas as empresas do grupo podem utilizar a mão de obra do trabalhador, o que pode gerar a teoria do contrato único, mas é uma coisa muito específica do direito do trabalho. E quando falamos em solidariedade passiva, é que o grupo responde por débitos trabalhistas de uma das empresas do grupo. E aí todas elas vão responder, muito embora o empregador seja somente aquela determinada empresa do grupo. Mas como a atividade do trabalhador beneficiou todo o grupo econômico, as empresas integrantes do grupo respondem solidariamente. Outro item importante no artigo 10A da CLT, já com a reforma trabalhista, é como fixar a responsabilidade trabalhista dos sócios. E aí nós temos a responsabilidade do sócio retirante. Quando é que ele responde por débitos trabalhistas? De forma subsidiária, que é a regra, e de forma solidária, quando a alteração do contratual ela tiver indícios ou confirmação de fraude. Então, uma alteração societária fraudulenta vai ter como consequência a responsabilidade solidária do sócio retirante. Aí nós temos o dispositivo legal, ele estabelece o seguinte: as obrigações trabalhistas do período que atuou como sócio, é um pré-requisito para poder ele responder, é que seja obrigação trabalhista no período que ele atuou como sócio e que essas ações sejam ajuizadas até 2 anos depois de averbada a modificação do contrato. Isso é importante porque se o sócio sair da sociedade sem a averbação, ele estará vinculado à responsabilidade mesmo depois dos 2 anos, porque o requisito ele é concomitante.
obrigações no período que ele atuou como sócio e ações ajuizadas até 2 anos depois da averbação. Porque se não foi averbada a saída do sócio, ele ainda está vinculado ao contrato, né? Ao estatuto social, ao contrato social. Então, ele, para a legislação trabalhista, ele ainda está vinculado à empresa. Há também um benefício de ordem para o sócio retirante. Ele poder, se ele for executado ou chamado em juízo para responder pela dívida trabalhista, pedir que primeiro se execute a empresa, depois os sócios atuais e, por fim, ele, chamado benefício de ordem. O limite da responsabilidade, nós vimos ali, que é o período de 2 anos da retirada formalizada, e isso é importante, porque, no caso das empresas, né, a formalização se dá na JUSERJ, por exemplo, com pedido de averbação da retirada do sócio. É um requisito formal necessário para fins trabalhistas também. E a outra hipótese de execução do sócio, que pode pegar todos os sócios, né, é a desconsideração da personalidade jurídica da empresa. É importante registrar aqui um detalhe. No âmbito do direito civil, aplica-se o artigo 50 do Código Civil, que é chamada teoria maior da responsabilidade, e é necessário, aquele que deseja desconsiderar a pessoa jurídica, ele tem um ônus de provar certos requisitos estabelecidos no artigo 50. No entanto, para fins trabalhistas, o TST e os tribunais trabalhistas adotam a teoria menor, aplicando o artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor. No caso, basta o inadimplemento da empresa e a tentativa frustrada de execução, tenta a execução direta da empresa, pesquisa patrimonial, para o juiz deferir a desconsideração da personalidade jurídica. Isso gera um incidente, e aí nós temos a previsão normativa tanto na CLT como no Código de Processo Civil, e aí a CLT ela prevê a aplicação supletiva do Código de Processo Civil para gerar um incidente no processo mediante ampla defesa e contraditório para desconsideração da pessoa jurídica. O que ocorre, então? O exequente solicita ao juiz a instauração desse incidente no processo do trabalho, o juiz inclui provisoriamente os sócios no polo do processo como terceiros e notifica os sócios para se manifestarem no prazo de 15 dias. Estabelecida a possibilidade de defesa ampla e contraditório, o juiz depois instrui o incidente e julga se há procedência ou não para desconsideração. Uma vez desconsiderada a personalidade jurídica da empresa por sentença incidental, a execução vai ser direcionada em face dos sócios. Outro item importantíssimo é a sucessão trabalhista, com previsão no artigo 10 e 448 da CLT. O que vem a ser isso? Para o direito do trabalho, qualquer alteração na estrutura jurídica da empresa, ou seja, alteração no contrato social, né, alteração de limitada para sociedade anônima para limitada, fusão, incorporação, cisão, qualquer tipo de alteração na estrutura jurídica não afeta os direitos adquiridos dos empregados. Aí a aplicação da teoria do direito adquirido, a teoria de Gaba, não é? E também há uma previsão de que qualquer mudança na propriedade da empresa ou também na estrutura jurídica não afeta o contrato de trabalho. Qual a diferença, muito embora sejam semelhantes, qual a diferença de um para o outro? No primeiro tópico, alteração na estrutura jurídica somente, preservação de direito adquirido. Isso implica que o ato jurídico perfeito, com um contrato vigente ou extinto, não prejudica o direito adquirido do trabalhador. E no segundo tópico, inclui, além da mudança na estrutura jurídica, a mudança na propriedade. E aí, esse tipo de alteração não prejudica os contratos de trabalho em andamento. Okay? Então, essa é importante a sucessão trabalhista, porque no processo de execução isso ocorre muito. Então, a pessoa o empresário,
o microempresário, o pequeno empreendedor, que for adquirir um ponto comercial, que for estabelecer uma negociação com outro empresário, assumindo o estabelecimento, assumindo a atividade produtiva, ou alterando o contrato social, a composição societária, a denominação social, o nome fantasia, é muito importante observar se há débito trabalhista em face desse empreendimento, dessa empresa. Então, aí entra em questão aí a questão da advocacia preventiva, né? Antes de fechar o negócio, consultar um advogado para fazer um levantamento, um histórico da empresa, um histórico de certidões negativas, né? No âmbito dos juízes e distribuidores de feitos, inclusive trabalhista. E é muito comum as negociações empresariais serem consequência de uma pesquisa de distribuição de feitos sem incluir a Justiça do Trabalho. Mas é importante também anexar essa pesquisa na Justiça do Trabalho, porque se mais tarde ele vier a ser chamado como sucessor numa execução trabalhista, ele pode demonstrar boa-fé na aquisição do empreendimento ou na alteração da estrutura jurídica, porque ele fez uma consulta prévia. Então, essa consulta prévia, ela tem fundamento no princípio da publicidade, né? Para que o ato praticado tenha eficácia contra terceiros. A sucessão trabalhista, ela tem como pressuposto o princípio da proteção, né? Que é um princípio muito central do direito do trabalho, o princípio da proteção do trabalhador. Isso, então, visa a intangibilidade do contrato e do crédito trabalhista. Esse princípio da proteção, então, ele é fundamental para atuar a malha protetiva que a CLT estabelece nas relações do trabalhador com as empresas. A sucessão trabalhista empresarial ou de empregadores, né, ela implica na responsabilidade do sucessor, ou seja, aquele que sucedeu a outra empresa na relação contratual, na atividade empresarial, num determinado estabelecimento, ponto comercial, que seja. Essa responsabilidade do sucessor, ela pode ser mitigada. Surgir a responsabilidade solidária da empresa sucedida quando a alteração na propriedade ou na estrutura jurídica da empresa decorrer de fraude nessa transferência. Outro tópico importante é a falência e recuperação judicial. São fenômenos empresariais que têm repercussão no direito trabalhista e têm relação da formação de crédito trabalhista com repercussão no juízo falimentar e da recuperação judicial. Aí nós vamos ver que há uma delimitação de competências desses juízos. Então, os direitos trabalhistas, eles subsistem na falência e na recuperação judicial ou dissolução da empresa. Essa subsistência quer dizer que quando há a arrecadação de bens, do patrimônio das empresas, no juízo universal, não é? E ali estabelece um quadro de credores, os credores trabalhistas vão poder habilitar lá, porque os créditos deles subsistem nessas situações específicas que são submetidas às empresas. Nós temos 2 artigos aqui interessantes a respeito disso. O 449, que diz que o crédito trabalhista ele tem privilégio na falência. Antes da lei atual, da lei vigente, da falência e recuperação judicial, vigorava uma lei que tratava da falência e da concordata, né? E a CLT ainda tem o termo concordata. Nesse aspecto, não foi atualizado. Mas a gente deve fazer uma interpretação da CLT com redução de texto, porque ali, no caso, onde se diz concordata na CLT, é recuperação judicial. Então, o crédito trabalhista tinha um privilégio muito grande na ordem jurídica anterior, e hoje ele tem uma relativização desse privilégio do crédito trabalhista. Então, em caso de recuperação judicial, é possível... Outra questão importante é que, em caso de recuperação judicial, é possível retratar a rescisão do contrato de trabalho, pagando o empregador metade dos salários mínimos. Isso tem uma dupla finalidade aí, prática. Essa retratação de uma rescisão do contrato
ela pode ser menos gravosa para o trabalhador, porque atende o interesse dele de continuar trabalhando e atende um pressuposto constitucional que é da busca do pleno emprego, né? E para a empresa, tem também um lado positivo, porque ela reduz a oneração dela com rescisão, porque ela vai poder pagar metade dessas verbas devidas. Então, essa é uma intenção social da norma aí. Agora, o artigo 652, no parágrafo único, ele traz o seguinte: em caso de falência, os processos têm preferência para o julgamento. Não é preferência creditícia no quadro geral de credores. Quer dizer o seguinte: a situação falimentar da empresa, ela implica numa urgência cognitiva do juiz trabalhista, porque se ele der a sentença depois de encerrado o processo de falência e dividido ou repartido o patrimônio da massa falida, não haverá uma perda de objeto da execução trabalhista. O crédito trabalhista ele vai perder sua finalidade, assim, o título executivo trabalhista, porque não haverá patrimônio para pagar o credor. Então, aí nós estamos diante do princípio da razoável duração do processo, né? E o princípio da efetividade do processo. Então, há, nesse caso aí, um perigo da demora, né? Então, por isso, a legislação estabelece um privilégio, uma preferência processual na fase de conhecimento para o juiz acelerar o processo ante a urgência de um processo falimentar em andamento. Já no artigo 768 da CLT, nós vamos encontrar o seguinte: em caso de falência, os processos têm preferência em todas as fases processuais. Ora, se o artigo anterior que nós vimos fala da preferência dos processos, é justo e adequado, né, que todas as fases processuais sejam aceleradas em processos trabalhistas com falência. Por quê? Porque os atos de citação, as diligências, a instrução processual, elas têm que seguir a mesma lógica de razoabilidade e de celeridade adequada do processo trabalhista quando a empresa está nessa situação especial de falimentar. O artigo 899, por sua vez, trata das seguintes questões: a empresa em recuperação judicial é isenta de depósito recursal. O depósito recursal é um preparo que o sistema recursal trabalhista exige para admitir o recurso ordinário, recurso de revista, recursos típicos do processo trabalhista, né? Então, se a empresa ela está em recuperação judicial, ela está numa situação de periculosidade financeira e econômica, né? E, além disso, ela está sob a gestão de um outro juiz com uma outra competência. Então, para não haver conflito de competência e que a exigência de um depósito recursal atrapalhe o controle que o juiz natural do processo falimentar da recuperação tem sobre o patrimônio e a massa arrecadada, a legislação prevê, então, essa isenção do depósito recursal. A execução trabalhista na falência e na recuperação judicial ela tem algumas características peculiares que visam atender o interesse de preservação da empresa. Os atos processuais vão até a liquidação, né, da sentença condenatória. Não se exige para a empresa em recuperação judicial ou na falência a garantia do juízo para embarcar a execução. A garantia do juízo é o depósito do valor devido ou a nomeação de um bem à penhora para servir de garantia da execução como condição especial da ação de embargos de execução, que é o incidente no processo de execução trabalhista. Então, com a mesma lógica, né, uma vez que os bens da empresa estão arrecadados, né, numa determinada massa, sob a jurisdição do juiz da vara empresarial, não se exige, nesse caso, a garantia do juízo. Até porque a garantia do juízo ela implicaria no ato material de execução, né? E a gente vai ver que os atos cognitivos da execução, ou seja, a resolução de incidentes na execução, pertencem ao juízo trabalhista. Mas os atos materiais de execução, como a arrecadação,
penhora que seja, alienação dos bens, ela pertence ao juiz natural, que é da vara empresarial. Bem, mas o processo trabalhista não para, então. Então, o que acontece? Uma vez homologados os cálculos na fase de liquidação, e aí a empresa, em recuperação judicial ou na falência, ela é notificada para se manifestar, se ela impugnar os cálculos, ingressar com embargos de execução, o juiz irá julgar, mesmo sem garantia do juízo, porque não vai realizar atos de execução, atos materiais de execução. O juiz julga, a empresa pode recorrer através de agravo de petição, que é um recurso próprio do sistema recursal trabalhista para a fase de execução, e depois de decidida a fase de execução e transitado em julgado, o juiz expede uma certidão de crédito e aí sim o credor trabalhista, ou por ofício do juiz ou ele próprio, habilita a certidão de crédito no juízo natural que trata da falência da recuperação judicial. Nesse momento, encerra-se a fase cognitiva da execução, né, de acertamento da execução, e aí inicia a fase de satisfação do credor no juiz natural, que é o juiz empresarial. Trazemos aqui alguns apontamentos da lei de falência para indicar alguns pontos onde ela trata dessa relação entre empresa e crédito trabalhista, e ela sofreu uma modificação com a Lei 14.112 de 2020, e essa lei, ela, modificando a lei de falência, ela procura agilizar os processos de falência, de recuperação judicial. Por que agilizar esse processo de falência e recuperação judicial? Porque a falência ela é uma situação periclitante para os credores, e a recuperação judicial é uma situação de periclitante para a empresa, porque ela precisa sanear as suas dívidas, não é? E recuperar sua saúde empresarial para voltar a atuar livre dessas pressões creditícias. Né? Então, esses processos eles têm urgência de tramitação. Mesmo na falência ou na recuperação judicial, o credor trabalhista pode executar os devedores solidários ou subsidiários, ou até mesmo os sócios, pois não haveria conflito de competência. Então, o TST e os tribunais trabalhistas entendem que a Justiça do Trabalho não pode executar, praticar atos executórios, atos materiais de execução, em face da empresa que está sobre recuperação judicial e sobre falência. Está nessa situação subjúdice. No entanto, não se confunde isso com a desconsideração da personalidade jurídica da empresa, com a execução de outras empresas do grupo econômico, né? Com a execução dos devedores solidários subsidiários que constem no título executivo. Por exemplo, em caso de terceirização, é comum o juiz trabalhista condenar uma empresa A e condenar uma empresa B de forma solidária ou subsidiária, porque as duas atuaram nesse processo de terceirização. Então, uma vai entrar como devedor principal e a outra como garantidor do pagamento do crédito. Vamos que o devedor principal entre em falência ou recuperação judicial. Aí o juiz, então, executa esse devedor garantidor, né? O devedor subsidiário ou solidário. Muitos deles ingressam com incidentes processuais, alegando benefício de ordem, pedindo o exaurimento da execução em face do devedor principal que está em falência e recuperação judicial. Pedem, com isso, que o juiz habilite o crédito trabalhista lá, e somente se lá não tiver como pagar, aí sim executá-lo. No entanto, a condenação solidária e subsidiária tem um outro efeito. Ele já é o garantidor natural do processo trabalhista. Então, o juiz, aí tem uma súmula 12 do TRT da primeira região que trata disso, e o que ele faz? Ele direciona a execução para o devedor subsidiário ou solidário, porque não haverá invasão de competência do juiz da vara empresarial. Ele está preservando a empresa em recuperação judicial e falência. E isso tem uma finalidade positiva também para o juiz empresarial. Por quê?
é um credor a menos a concorrer com os outros credores habilitados. Então, prevalece essa posição da Justiça do Trabalho. A outra situação que ela também prevê aqui é o prazo total de 3 anos para o pagamento dos créditos trabalhistas e a garantia da integralidade do pagamento desses créditos. Não há sucessão trabalhista na falência. Então, na falência pode acontecer uma alteração da estrutura jurídica, uma cisão, uma forma de fusão, aquisição, sob a jurisdição do Estado, né? O Estado juiz, juiz natural do processo, que vai homologar isso. Então, não é um ato entre empresários, como previsto no artigo 10 e 448, que trata da sucessão trabalhista que nós vimos. Aí decorre de um ato judicial, de um juiz natural daquele processo. Então, nesse caso, não há sucessão trabalhista. Isso é importante, porque, no caso Varig, por exemplo, houve muito problema de conflito de competência por causa disso. Então, quando a empresa adquirente assume as dívidas trabalhistas da empresa adquirida, não há sucessão. Quando houver alienação realizada depois da distribuição do pedido de recuperação judicial, e quando houver mera conversão. Então, esses atos praticados sob a jurisdição do Estado juiz, do juiz natural do processo da falência, não haverá sucessão trabalhista. Outra questão interessante é a preferência na ordem do pagamento. Os créditos trabalhistas e de acidentes do trabalho relativos a serviços prestados após a decretação de falência foram colocados em quarto lugar na ordem de preferência, já estabelecido por lei. A inclusão de crédito trabalhista ou de acidente de trabalho na recuperação judicial, havendo negociação coletiva com o sindicato da categoria. Então, é possível incluir créditos trabalhistas na recuperação judicial através de negociação coletiva. A conversão de crédito trabalhista em capital social. Uma questão também interessante, muito importante, é a representação em juízo. Então, mesmo uma empresa em recuperação judicial ou em falência, ela não perde a sua capacidade jurídica de atuar em juízo, né? Então, é importante para o empresário, microempresário, geral, né? Fora da falência também. É importante para o empresário, para o microempresário, atentar para esse artigo 843 da CLT. O que é isso? É comum no processo do trabalho ir à audiência o sócio da empresa, principalmente dessas pequenas empresas, né? Mas, muitas das vezes, o empresário ele delega, apresenta um preposto da empresa, através de uma carta de preposição, para que essa pessoa represente a empresa na audiência. Mas é preciso ter cuidado que essa representação na audiência ela tem consequências processuais graves. Porque, para o processo do trabalho, o preposto é aquele que deve ter conhecimento do fato da causa. Porque se ele, na hora... Porque é ele que vai... o depoimento pessoal vai ser colhido através dele. Se no depoimento pessoal ele não demonstrar conhecimento do fato, nós teremos aí a confissão ficta. Então, o juiz ele vai analisar a unidade do meio de prova produzido mais a confissão ficta para aplicar as consequências processuais contra a empresa. Porque a empresa, no depoimento pessoal, através do preposto, não demonstrou conhecimento dos fatos. Então, muita atenção para o pequeno empresário, o microempresário, o pequeno empreendedor, a hora de buscar uma assessoria jurídica e quem for dar assessoria jurídica atentar para esse artigo 843 da CLT. Porque a declaração do proponente, do preposto obriga o proponente. Então, com esses apontamentos, uma breve passagem, procurando fazer uma ligação interdisciplinar simples, né, sem aprofundar, mas contextualizar aspectos empresariais e trabalhistas dentro da CLT, a gente procurou chamar atenção para o seguinte:
O direito, o sistema jurídico como um todo, ele cria um sistema de proteção que não pode ser visto mais como um sistema de proteção único do trabalhador. Existe também a proteção da empresa. E lá no início nós falamos dessa adequação, né, do sistema jurídico para cada tipo de empresa, muito particularmente para a situação das pequenas empresas, né, do microempreendedor, individual. Então, hoje, a hermenêutica jurídica constitucional, que irradia para todo o ordenamento jurídico, pede do operador do direito uma visão ampla do sentido da proteção social, pois, para nós, a partir da Constituição, a valorização social do trabalho e a livre iniciativa funcionam como um binômio cujos elementos são integrantes e inseparáveis. A promoção da valorização social depende da promoção da livre iniciativa e da proteção do empreendedor. E, por conseguinte, a promoção do setor produtivo, do empreendedorismo, implica numa responsabilidade social dos empreendedores em face dessa valorização social do trabalho. Com isso, encerramos a nossa apresentação. Agradecemos ao projeto de extensão Observatório da Pequena Empresa essa oportunidade, onde nós atuamos como professor colaborador. Agradeço imensamente a participação da Júlia Trindade, que vem se destacando como aluna do curso de graduação do Departamento de Direito de Macaé, assim como outras colegas que atuam ativamente nos nossos projetos de extensão. Muito obrigado.